Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Você senta se louvando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Jeremias, que era um profeta, filho do sacerdote, que estava na cidade de Anatote, por nome de Euquias, ele teve o seu chamado ainda muito jovem. E a história vai dizer que, desde o ventre da sua mãe, Deus o constituiu profeta às nações. O profeta Jeremias também, ele é conhecido como o profeta das lamentações, ou das lágrimas, do choro. Por quê? Porque Jeremias, ele foi criado por Deus especificamente. Ele foi alguém criado por Deus como se não tivesse o direito de escolher o que ele quisesse ser, porque foi Deus que o chamou desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Então, quando Deus escolhe, não existe uma outra direção a não ser a direção de Deus. Escolhido não tem escolha. Jeremias não tem escolha. Deus sempre estava ali falando com ele. E a Bíblia vai dizer que antes que ele fosse formado, Deus já o conhecia. Antes que ele saísse da madre, ele já tinha sido santificado por Deus. Para quê Deus fez isso? Porque Deus tinha um propósito através da vida do profeta Jeremias. E o propósito de Deus, um deles, é que Jeremias profetizaria não somente para o povo da nação de Israel, mas para todas as nações. E o interessante é que o ministério profético de Jeremias, ele tinha duas características fortes e poderosas. E essas características encontram-se no versículo 10 do capítulo 1, que vai dizer: olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Você vê que é o plural. Deus está dizendo: te coloco hoje. Sobre é por cima. Aleluia. Sobre, aleluia, é com autoridade. Sob é por baixo, você está submisso. Mas sobre é por cima. Eu tenho autoridade sobre tudo aquilo que eu estou por cima. Tem que levar a sério. Quando Deus me coloca por cima, eu tenho uma visão melhor. Quando Deus me coloca sobre, eu tenho, aleluia, uma autoridade maior. Deus colocou Jeremias para ser um homem destemível, aleluia. Aleluia. E vai dizer: para arrancares, e para derrubares, para destruires, para arruinares, e também para edificares. Então Jeremias tinha dupla autoridade de Deus, aleluia. Ele podia amaldiçoar, como também ele podia abençoar. Ele poderia arrancar, derrubar, como também poderia construir, edificar. Ele tem um chamado profético diferenciado, aleluia. É o que Deus quer que você também entenda, o que Ele tem na sua vida para essa noite de hoje. Louvado seja Deus. Há um ministério de Deus sobre a tua vida, e Deus não quer que você fique parado, mulher. Deus não quer que você fique parado, varão. Deus quer explodir o ministério profético que Ele tem na tua vida, aleluia. Ele não quer você como inimigo, não, viu? Ele não quer
crente fresco não é com Deus. Deus gosta de crente ousado. Crente tem que ser como Deus é. Valente, terra de devassa. Crente tem que ser como Deus é. Aleluia. Eu tenho a mente de Deus, eu vou pensar como Deus. Eu tenho o ouvido de Deus, eu vou ouvir como Deus. Eu tenho pés de Deus, eu vou caminhar como Deus. Então eu vou pensar como Deus pensa e vou falar como Deus fala. Aleluia. O nome disso é chamado de que vai ser profeta. Eu me comporto como Deus. Por quê? O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus, ele habita em mim, opera em mim e opera através de mim. Aleluia. Eu quero me levar. Ele está aqui essa noite. Ele veio receber a sua adoração. Eu sei que você pode estar acostumado por aí nos cultos de pipoca. Isso aqui não é pipoca não, viu? Isso aqui é pipoco na cara do cão. Porque esse aqui é culto de libertação. Aleluia! É aquele culto que a palavra de Deus confronta o meio que é pecado. Aleluia! É aquele culto que a palavra de Deus vai confrontar. Aleluia! O teu interior. Para que ele e você entre dentro da vontade de Deus. Espírito Santo, meu Deus, aleluia, Jesus Cristo. Esse negócio de crente não é um negócio de não me toque e sai perto de mim. Aleluia, tem que ouvir uma mensagem que ela mexa com a minha estrutura. Se não mexer com a minha estrutura, não vem de Deus. A mensagem, quando ela é de Deus, ela balança a minha estrutura. Ela tem que mexer com a tua mente, com a tua alma, com o teu espírito. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Quantos estão entendendo a mensagem? E a casa de Israel estava pervertida, porque descaminhou-se do Senhor seu Deus. Ou seja, eles estavam no caminho, mas andavam tropeçando mesmo no caminho. E Deus não estava agradado com isso. E Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus para interceder pelo povo de Israel. Então Jeremias era um profeta também intercessor. Aleluia. Jeremias intercedia diante de Deus para que Deus não pesasse a mão no seu próprio povo. Por quê? Porque o povo é meu, eu faço o que eu quero com eles. Você sabia que você tem dono? O seu dono faz com você o que ele quiser. Mas eu não gosto dessa mensagem. Que Deus faz comigo o que ele quer. Assim era o povo de Israel. Eles não queriam que Deus fizesse com eles o que Deus queria fazer. Então eles queriam andar do seu próprio jeito. E Deus os entregou o seu próprio jeito. Então eles começavam a afligir as regras de Deus, de como servir a Deus. Por quê? Porque Israel foi chamado como uma nação modelo de como adorar ao único Deus e Senhor. Assim como eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para fazer, aleluia, a diferença. A diferença no seu trabalho, a diferença na sua casa, a diferença com o seu marido, a diferença com o seu esposo, a diferença com os seus filhos, a diferença na escola, a diferença na faculdade, a diferença na rua por onde eu passo, a diferença onde é que eu chegue. Eu tenho que ser a diferença. Eu não tenho que chamar a atenção, mas a atenção tem que vir para a diferença. Ele fala diferente, ele se comporta diferente, ele caminha diferente, se veste diferente, ela se comporta diferente, ela fala diferente, ela se veste de que vai ser diferente, sabe? Porque ela é a igreja de Deus. Aleluia. Quem é a igreja de Deus é diferença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Está lá Jeremias. Vamos entrar na mensagem. Olha o que a Bíblia vai dizer. Certo. Olha o que a Bíblia vai dizer. A palavra do Senhor, vírgula, que veio a Jeremias, dizendo:
Alguma tradução vai dizer, Deus disse para Jeremias. Algumas Bíblias mais atualizadas vai dizer, Deus disse para Jeremias. Na minha ou na sua pode estar dizendo, veio a Jeremias a palavra do Senhor. De quem era a palavra que veio a Jeremias? Do Senhor. De quem? Do Senhor. Vamos ao versículo 2. Olha o que foi que a palavra disse para Jeremias. Levanta-te. Você viu aí? Levanta-te. A palavra de Deus, quando vem para mim, para a tua vida, primeiro ela vem para levantar. A palavra de Deus, quando vem para mim, para a tua vida, primeiro ela vem para nos colocar de pé. Deus não direciona a palavra dele para te derrubar. Deus não direciona a palavra dele para te quebrar. Deus não direciona a palavra dele para te torturar. A palavra de Deus, quando ela vem de Deus, ela vem primeiro para te levantar. Aleluia! E ele começa dizendo, levanta-te, Jeremias. Aleluia! Traduzindo, Jeremias, toma uma atitude. Está escutando, Jeremias, nessa noite? Toma uma atitude, Jeremias. Desculpe, Jeremias. Não quer dizer que Jeremias estava caído. Não quer dizer que Jeremias estava prostrado, em pecado. Não, mas quer dizer muitas outras coisas. Quer dizer que o profeta estava na dispensação de Deus. Como você tem andado na dispensação para o seu Deus? Glória ao Senhor e da glória. Levanta-te, Jeremias. Aí agora vem uma palavra diretativa, dando a ele uma direção. Levanta-te e desce, ou vai para a olaria, ou para a casa do oleiro. É um lugar onde se faz a linha de com barro, se faz vasos, onde se prepara os vasos, pega o barro e começa a trabalhar nele, para fazer o vaso, para depois de formado ser colocado na vitrine. Mas o vaso não vai para a vitrine de qualquer jeito, ele não vai cheio de pedrinhas, ele só vai lisinho. Levanta-te, Jeremias, e desce para a casa do oleiro. Agora olha o que chama a atenção. Deus disse, e lá eu te farei. Meu Deus. Mas o Senhor não começou a falar com Jeremias aqui. Porque o Senhor continuou. Teve que mandar ele para lá para ouvir. Espera aí. Vamos tentar compreender. Primeiro Deus conversa com Jeremias no ambiente onde ele está. Certo? Está aqui Jeremias na dispensação. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vá para a casa do oleiro. Lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Mas se Deus começou a conversar com ele aqui, por que foi que Deus não continuou a conversa com ele aqui? Será que ali não dava para ele também ouvir a palavra do Senhor? Já que Deus tinha começado, pastor Arosa, a falar com Jeremias ali, ele poderia continuar, certo? Então significa que se eu começo a conversar com a senhora aqui, eu não tenho necessidade de dizer, vá para tal lugar que você vai ouvir as minhas palavras. Mas quando se trata de Deus, aí agora vem um negócio que você vai entender. Nem todo lugar que você está propício para aumentar o seu nível de revelação. Você não entendeu, não? O lugar onde Jeremias estava não tinha como ele crescer espiritualmente. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Deus começa a falar com Jeremias aqui e diz, Jeremias, vá para lá. É lá que você vai ouvir as minhas palavras. Ele começou aqui. Jeremias poderia ter pensado, Deus começou agora, porque ele termina de conversar comigo aqui. Porque nem todo lugar, nem todo ambiente é propício para o crescimento do seu ministério espiritual profético com Deus. Deus queria aumentar o nível de capacidade de revelação na vida de Jeremias. Onde ele estava, ele não conseguia entender. Onde ele estava, ele não conseguia compreender. Onde Jeremias estava, ele não conseguia, aleluia,
ter a visão perfeita. E Deus diz para ele: desce a casa do oleiro. Esse desce não é que ele tem que se abaixar, não. Esse desce significa: siga a ordem que eu estou lhe dando, Jeremias, e vá para lá. Só que Jeremias tem que dar. Meu pai, Jeremias aqui essa noite tem recebido ordem, mas não tem cumprido, né, Jeremias? O Jeremias de hoje tem ficado diferente, Jesus. Meu Deus. É assim mesmo. Eita glória. E eu entrego assim, irmãos. Eu não preciso olhar para você para dizer o que está mandando dizer, demandando falar. Esse negócio não é comigo, não. Eu entrego assim, conversando. Aí eu sei que você já sabe que é com você, você vai receber. Aleluia. Porque eu não vim vão para cá, aleluia. Aleluia. Levanta, Jeremias, e desce. Aonde? A casa do oleiro. Lá onde farei ouvir as minhas. Aí Deus quer falar com você na olaria, mas você não está descendo. E dentro da olaria, quem fala é a palavra de Deus. Aleluia. Se eu estiver pregando a palavra nesse lugar como eu estou aqui hoje, pastor Arroz, mas de repente você não quer que eu pregue mais, eu vou dizer: então quem prega aqui não é a palavra de Deus. Automaticamente vai dizer, porque aqui é a olaria, correto? Pronto. Então aqui é a olaria. Quem fala na olaria é a palavra de Deus. Quando Jeremias desce na olaria, a palavra que ele vai ouvir é a palavra de Deus. Então dentro da olaria, a palavra que você tem que ouvir, a palavra que eu tenho que ouvir, é a palavra que mexe com a minha, com a tua estrutura, é a palavra diretativa, é a palavra orientativa, é a palavra de Deus. Aleluia. Eita Deus lindo. É diferente, mas não é estranho. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória, glória. Aleluia, aleluia. O único objetivo de Jeremias, o único propósito dele ir até a casa do oleiro era um só: era ouvir a palavra de Deus. Deus não mandou ele para lá para outra coisa, a não ser o propósito de ouvir. Ele foi para ouvir, esse era o único propósito. Só que Jeremias desceu, ele obedeceu e foi lá. Já estou entregando os raciocínios. Aqui eu estou entregando essa revelação. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Já estou entregando. Vai recebendo aí. Se chorar, eu choro com você, viu? Eu sou aquele Jeremias, eu sou um profeta chorando. Eu peço a Deus para ter misericórdia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jeremias desceu no versículo 3. E desci a casa do oleiro. Significa que ele foi para onde Deus mandou que ele fosse. Significa que ele chegou aonde Deus queria que ele. Mas só que Jeremias não escutou a palavra de Deus. Primeiro ele não ouve a palavra de Deus. Antes dele chegar lá, olha o que acontece. E vi. A preocupação de Jeremias era a nação de Israel que estava pervertida. Era um caos espiritual no meio do povo. Por isso Deus disse a ele: levante, Jeremias. Vá para a casa do oleiro, que lá você vai ouvir as minhas palavras. Eu vou orientar você o que dizer para esse povo. Eu vou instruir você de como levantar esse povo. Eu vou, aleluia, eu vou te dar palavras orientativas e diretivas para esse povo. Eu quero que o povo de Israel, eu não tenho prazer em quebrar esse povo. Eu não tenho prazer nem na morte do ímpio, mas eu tenho prazer em ver o justo de pé. Aleluia. Eu tenho prazer em ver meu povo levantado. Eu tenho prazer em ver meu povo erguido, em ver meu povo marchando. Eu tenho prazer em ver meu povo sabendo que eu estou no meio dele, levantando ele, curando ele, libertando ele, e salvando a vida dele, e manifestando a minha glória como a glória da segunda casa, que será maior do que a da primeira. Deus vai glória maior para a tua vida, rapaz. Aleluia. Jeremias desceu. E o propósito dele era ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Deus, é forte, Jesus. E eu vi. Foi alguém que disse a ele? Diga comigo, não. Ninguém disse nada a Jeremias. Jeremias não foi lá para ver, Jeremias foi lá para. Mas só que ele viu antes de. E o que ele viu foi bom.
ele viu o oleiro trabalhando no vaso. O oleiro é uma linguagem figurativa de Deus. O vaso também é uma linguagem figurativa de Deus. Deus vai se comunicar com o profeta com linguagem figurativa. Aquele oleiro significa Deus. E o vaso significa a casa de Israel. Então agora a gente começa por aqui. Toda vez que você ouvir o oleiro, está falando do próprio Deus. Quando você ouvir o vaso, está falando da casa de Israel. Então o oleiro estava trabalhando. Jeremias preocupado e Deus já estava trabalhando. Jeremias preocupado e Deus já estava, aleluia, fazendo trabalhar. Aleluia. Jeremias sentado, não conseguia ver nada. E diz: esse povo não muda, é do mesmo jeito, não quer nada. Eu vejo o povo quieto, o povo frio, o povo morto. E Deus dizendo: você ainda não está sabendo, Jeremias. Eu estou trabalhando, Jeremias. Você não está vendo, Jeremias. Eu estou trabalhando, Jeremias. Lá vai Jeremias, desce a casa do oleiro. Quando Jeremias chega lá, ele vai dizer: eu vi, oh glória, eu vi, oh glória. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou passando a entender. Deus não depende da minha visão para mostrar para mim que ele está trabalhando, glória. Que ele está trabalhando, glória. Deus não depende da tua visão para mostrar para você, mulher. Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, receba, ele está fazendo, receba, ele está fazendo, receba. Ele está dizendo para você nessa noite, mulher. Ele está falando: eu quero aumentar o teu nível de capacidade, aleluia, de revelação, de visão. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Eu não preciso dos teus olhos para que você veja que eu estou trabalhando, mas eu vou te mostrar. Vamos lá, eita, meu Deus, que presença maravilhosa, Jesus. Receba renovo, receba renovo, profeta, receba renovo, profeta, receba, meu Deus, Jesus de Nazaré, Espírito Santo. Jeremias chega na larinha. O que é que Jeremias vê, pastor? Pastor, o que Jeremias está vendo? Tudo normal. O ambiente comum, simples. Barro, água, o oleiro, o homem lá trabalhando, está vendo rodas de madeira. O que é que Jeremias vê? Tudo comum. Você não está entendendo que Deus está se comunicando com você. Você não está entendendo que Deus está falando com você em seus sonhos. Você não está entendendo que Deus está se comunicando com você por sinais de visões noturnas. Chamada, você está sonhando que nem José. Aleluia. Só que você precisa mudar o seu ambiente. O ambiente não é só se trata do local geográfico, mas é o local geográfico mental. Você precisa mudar o seu pensamento. Você precisa pensar como Deus pensa, para que você comece a ver que Deus está te dando visões e revelações do reino. Aleluia. Pedindo aqui nessa noite, Jesus. Aleluia. Conforme o Senhor mostrou em minha casa, glória a Deus. E precisa mudar o ambiente da mente. Da mentalidade. Você precisa aumentar o nível, a sua capacidade. Aceite pensar como Deus pensa. O local que Jeremias estava, quando a palavra vem para ele e diz: veio a Jeremias a palavra do Senhor, não mudou nada, só uma ordem: desce a casa do oleiro. Quando ele chega no versículo 2, o nível é completamente diferente. Ele já está por lá, pela casa do oleiro. E no 13 ele vai dizer: e eu vi que o oleiro estava trabalhando. Por quê? Porque para ele ver lá onde ele estava não conseguia ver nada. Ah, meu Deus, do jeito que você está pensando, do jeito que você está maquinando, não vai conseguir ver nada. Você precisa pensar como Deus pensa, aceitar o pensamento de Deus na sua vida. Meu Deus. Pastor, tem mensagem? Tem de Deus para você. Pela Bíblia, tem de Deus para você. Quem não conhece o filho de Jacó, chamado José? O menino dos sonhos. Escute para você entender. Vou falar de uma forma fácil. Enquanto
enquanto José estava no meio da sua família, enquanto José estava no meio do seu povo, José tinha sonhos, verdade ou mentira? Mas eu quero ver qual é o estudioso, qual é o teólogo, qual é o maior estudioso do mundo que demonstra que José tinha a interpretação do sonho, enquanto ele estava lá no mesmo ambiente da sua família. Com todo respeito, não existe interpretação de José. Por quê? Porque o ambiente que José estava não era propício para o crescimento de sua vida de revelação. Você entendeu? Você precisa mudar de ambiente. Você precisa mudar o seu pensamento. Deus tem várias formas de se comunicar, aleluia. Deus tem várias formas de sinalizar, aleluia. Então quando José está no meio do seu povo, José tem sonhos, mas não tem interpretação. José tem sonhos, mas nada acontece. Só dele falar para os outros, ele só veio falando para os outros: olha, eu tive um sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho. E eu disse: rapaz, esse menino está idoso, quer governar a gente. Repare, os outros tinham interpretação, pastora, mas José não tinha. Aleluia, Jesus! Você está contando as coisas para alguém, as pessoas estão entendendo tudo e você não está entendendo nada. Ah, meu pai. E agora, quando José é levado para o Egito, olha o que vai acontecer. Mudou de ambiente, aumentou o nível de revelação. Era um ambiente de tortura, de dor, de sofrimento, mas era ali onde ele tinha só interpretava. Foi comprado por Potifar, onde José botava a mão, prosperava. Você não entendeu nada. Você entendeu, se você ia jogar a mão lá para cima e ia dizer: Deus seja louvado, aleluia. Se você mudar de ambiente, Deus vai prosperar na tua vida, aleluia. Se você mudar o teu pensamento, Deus vai prosperar na tua vida, aleluia. Enquanto José estava no meio da sua parentela, nada mudava na vida dele e não prosperava. Depois que José levava para o Egito, aonde José botava a planta no pé, receba, tudo ficava diferente. Onde José botava a mão, Deus abençoava. Onde José tocava, Deus abençoava. Está preparado a mulher, está preparado o varão para tocar no ambiente diferente. E Deus abençoa. Eita Deus, maravilhoso, aleluia! Pois santo, santo, meu Deus! Pois fiel, Jesus, aleluia! O ambiente que ele estava, pastor Rosa, não acontecia nada diferente. O José, só perseguição, só atropelo. O cara fazendo tudo que Deus queria, porém só apanhava. Estava parecendo com Jeremias. Era Jeremias falando: e povo, vou matar esse profeta. Era Jeremias falando: e povo, vou derrubar ele. Quem dizia isso era sacerdotes, era líder do povo. Vamos matar Jeremias. Como? Vamos ferir ele. Como? Olha lá no versículo 18. O que está dizendo: vamos e firamos ele com o menor órgão que ele tem. Eu e você tem a língua, é a calúnia, é a blasfêmia, é o crescimento de uma conversa inexistente que não existiu. Tudo para matar o profeta. Ninguém vai deixar de pregar a palavra, mas vai pregar do jeito que eu quero. Jeremias pregava do jeito que Jesus queria. É por isso que estão querendo matar você. É por isso que estão querendo me torturar. É por isso que estão blasfemando contra a tua vida. Mas eu vou dizer para você: há um tempo determinado por Deus, e Deus vai entrar em perseguição contra o teu aniversário. Eita! Meu Deus! Jesus de Nazaré. Lá vai Jeremias e desce a casa do oleiro. E ele diz: e eu vi que ele estava trabalhando. Aleluia. No livro de João capítulo 5 e o versículo 17, Jesus abriu a boca e falou. Ele disse: o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Está preocupado por quê? O meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Está ansioso por quê? Está agoniada por quê? Se Deus está trabalhando, quer que Ele leve você até o trabalhar dele para você ver. Lá você pode ver coisa que você não suporta. É por isso que tem coisa que Deus não te mostra. Tem que ter estrutura para ver. Verdade, meu Deus.
Deus está falando essa noite, eu estou mudando o ambiente de pessoas, porque eu quero aumentar o nível de capacidade de revelação na vida delas. Deus está falando essa noite, diga para esse povo, abra a tua boca, meu filho, não tenha medo, e diga, eu vou levar pessoas a ambiente simples e comum, para fazer de ambiente simples e comum uma geografia profética, onde eles vão profetizar em meu nome, e milagre vai acontecer, onde eles vão falar em meu nome, e pessoas vão ser curadas, onde eles vão falar em nome, e pessoas vão ser libertadas. Deus está dizendo essa noite, eu chamei Jeremias, mas nessa noite ele está contando contigo, nessa noite ele está contando contigo, ele está dizendo, eu estou chamando de menor a maior, aleluia, para quê, pastor? Para libertar a vida. Ele está dizendo, você vai falar para o povo e vai dizer, sai do adultério, sai da prostituição, sai da fornicação. Você vai falar para o povo, você vai dizer, ei, volta-te para o Senhor, o teu Deus, que povo é esse, Jesus? Rabacaia, vai começar a hora, Jesus, aleluia, vai começar, aleluia, no teu ambiente, onde você está, porque ou você sai de lá, por ordem de Deus, ou Deus vai permitir situação para te tirar de lá. Aleluia. Espírito Santo. Glória a Jesus. Cuidado. O raciocínio, a palavra dessa noite é essa. Deus está mudando o seu ambiente. Pastor, me dê mais características de mudança de ambiente. Primeiro você toma uma atitude. Deus disse para Jeremias, se levanta. Deus estava dizendo para ele, toma uma atitude. Depois você muda o seu pensamento. Aleluia. A maneira como você vê as coisas, a maneira como você raciocina sobre elas, a respeito delas. Depois você começa a mudar as suas amizades. Aleluia. Quem é quem para estar comigo, Senhor? Quem é quem para estar do meu lado, Senhor? Quem é quem para me se comunicar, Senhor? Primeiro você toma uma atitude. Depois você, aleluia, se posiciona. Depois você começa a mudar o pensamento. Depois você vai ter direção. Dentro da direção você já mudou as amizades. Vai ter amizade que vai fugir de você. Quando você primeiro se posicionar, vai ter amizade que você não vai precisar mandar embora. Eles mesmos vão sair. Porque não está somando, está te atrapalhando. Atrapalhando o teu ministério. Eu vim falar sobre ministério, aleluia. Eu vim falar sobre o chamado que está na tua vida, aleluia. Eu vim falar, aleluia, o chamado profético que deixei com você. Aleluia. Ah, meu Pai. E olha o que ele disse: vem a minha palavra do Senhor, chega, vem de novo. Ele disse: não poderiam fazer com esse povo de Israel como esse oleiro fez. Vocês estão na minha mão. Não tem motivo de fugir comigo. É a mão de Deus que está lhe segurando, querido. Aleluia. Ele disse: eu vou fazer do jeito que eu quero. Ela não está pensando do jeito que eu quero, mas ela vai passar a pensar como eu quero, glória. Ela não está tomando uma atitude como eu quero. Eita, mas vai passar a tomar atitude como eu quero. Porque assim como o oleiro disse para o vaso, eu farei de você o vaso que eu quiser. Eu estou dizendo essa noite, aleluia, Deus vai botar você do jeito que Ele quer. Aleluia. Porque Ele disse errado, nem hoje. Porque Ele está falando, está lá escrito, Ele dando pela Bíblia. Veja lá o versículo 5, o versículo 6. Porventura, não poderei eu que Deus, fazer de vocês. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Será que eu sou mais forte do que o meu Criador? Será que você é mais poderosa, mais poderoso do que o seu Criador? Será que porventura pode vaso dizer para o oleiro, por que ele fez desse jeito? Eu não gostei. Vá dizer para ele, para você ver, vai pegar o cascudo santo, oh glória. Mas Deus está dizendo essa noite, você está do jeito perfeito que eu quero para te mudar. Eita, porque você está teu, você está em sofrimento, está na posição perfeita para ser curada, está na posição perfeita para ser libertada, está na posição perfeita para ser libertado, para ser curado, porque ninguém tem como ser curado se não tivesse vindo do
pastor. Não tem como ser libertado se eu estiver preso. Então essa noite é a noite que Deus está dizendo: eu vou transformar vidas, eu vou transformar vidas. Mas diga para essas vidas que através da vida delas eu vou levantar outras vidas. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Que glória a Ele. Que aleluia. Diga que é feito. Diga que é glorioso. Ele está aqui, Ele está trabalhando. Aleluia, Ele está fazendo. Ele está agindo. Ele está operando por você, aleluia. Você vem rápido nisso aqui. Essa parte é a parte que a maioria dos crentes não gosta. É a parte que o vaso quebra. Não é Deus que quebra o vaso. Também não existe estudioso que diga para mim: foi Deus que quebrou o vaso. Você vai ver crente por aí: Deus vai me quebrar. Pentecostal, né? Nossos irmãozinhos. Qualquer coisa está profetizando: Deus vai me quebrar. Deus vai me quebrar. Eu quero que me prove ali que Deus está quebrando esse vaso. Eu quero que levante o maior estudioso do mundo, da terra, e diga assim: Deus quebrou o vaso. Não, porque está escrito: o vaso se quebrou na mão do oleiro. Por quê? Aleluia. Porque não suportou. Por que quebrou? Porque ele aguentou o que recebeu. Como é que o vaso se quebra, pastor? É quando, meu Espírito Santo, calma, Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus, segura Jesus. Como é que o vaso se quebra, pastor? É quando vai para o lugar que Deus disse que não é para ir. Como é que o vaso se quebra, pastor? É quando se envolve com quem não é para se envolver, se relaciona com quem não é para se relacionar, namora com quem não é para namorar, se casa com quem não é para casar, não fala com Deus, prega a orientação, desce a casa do oleiro lá, você vai ouvir a palavra, aí não quer ouvir a palavra de Deus, vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, como você pensa, como você acha. Deus não está nem aí para o que você pensa, Deus está aí para que você dê ouvido à palavra dele na oraria. Aleluia. Por isso ele disse a Jeremias: desce a casa do oleiro, porque é lá que eu vou fazer você ouvir a minha palavra, Jeremias. Aí se enche da vaidade. Lá no verso 15 vai dizer: eles se encheram da vaidade, se quebrou. Estavam no caminho, mas tropeçavam nele, se quebrou. Deus não quer o seu povo quebrado. Essa mensagem não é de quebrar, é uma mensagem de restaurar. Porque o vaso se quebrou, mas Deus foi lá e reconstruiu. Mas reconstruiu do jeito que ele quis. Eu sei que você já ouviu pregações por aí: Deus vai quebrar. Mas hoje está ouvindo: Deus é Deus de misericórdia. Ele está dizendo essa noite: eu estou disposto a te levantar. Tem que entregar para você o que a palavra revela. Tem que entregar para você o medo. Tem que entregar para você a libertação. A libertação joga fora o medo. E o medo, ele abre portas sem sucesso. Se você ficar com seu coração medroso, aquilo que você tem vai sobrevir até você. Ele vai assustar. Mas se você tem medo, parte para cima. Você vai saber que Deus, o general de guerra dos exércitos de Israel, ele está na sua frente, glória. E ele está dando vitória essa noite, glória. Ele está dizendo: o vaso que você está orando, intercedendo por ele, que está rachado, eu estou trabalhando nele, receba. Tem vaso rachado que você está intercedendo, está orando, está buscando, e Deus está dizendo: eu estou trabalhando no vaso. Como sou passear. Ai, terra lá, Madagascar. Meu Deus. O vaso se racha, o vaso se quebra. Mas ele diz: pastora Rose, eu vou fazer dele o vaso que eu quiser. Você passou por aqui alguma coisa rachada, viu? Fique sabendo que Deus está trabalhando.
Vai voltar, vai chegar aqui de novo, e vai chegar montado. Glória a Deus. Trabalhado. Eu não gostei disso. Aí aqui, ó, vai lá, vai em paz. O oleiro trabalha de você. Ah, não gostei. Vai lá, vai em paz, irmão. Ô, glória. Maravilha, magistério. Você vai voltar falando em línguas. Porque Deus vai de encontro, aleluia. Para trazer de volta, mas não traz do jeito que saiu. Traz do jeito que Deus trabalhou. Porventura não poderei eu que Deus, fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel, como barro na mão do oleiro, assim são vocês minhas mãos. Coisa boa, meus irmãos, é estar na mão de Deus. Coisa boa é saber que você, muitas das vezes, nós não somos pecadores. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura e não tem o título mais de pecador. Você só era pecador e eu, quando nós não estávamos em Cristo. Após a morte e a ressurreição de Jesus, eu e você que acreditamos nele, estamos livres do pecado. Por isso Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então a condenação só é para quem é pecador, mas você não é. Mas isso significa que você não tem a sujeição. Você e eu somos sujeitos ao erro, somos sujeitos ao pecado. Por quê? Porque a minha sua carne é uma carne pecaminosa. Ela tem a natureza pecaminosa. Mas não significa que você é um pecador. Você era pecador, mas hoje você é santificado. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu porque eu falei? Pense como Deus pensa. Fale como Deus fala. Haja como Deus age. Escute como Deus ouve. Está apressado a ouvir por quê? Quanta pressa é essa? Para ouvir também, para falar, tem umas línguas que é nervosa. Se tivesse osso, quebrava quando fala. Essa metralhadora. Eita, meu Deus do céu. Eita, língua nervosa. Se tivesse osso, quebrava. E se quebrasse, ia ficar ruim, viu? Porque não existe médico para a língua, para endireitar ela. Só Jesus. Ah, meu pai. Segura a língua, mulher. Tem língua que parece uma HK, uma metralhadora alemã ou de Israel. Diz que ela estraçalha tudo que nem papel. Controla a língua. Segura a língua. Glória! Segure a língua, aleluia! Controle ela. Mantenha o seu posicionamento mental positivo com Deus, aleluia. Vai fazer toda a diferença diante da situação quando você se posiciona com equilíbrio. Deixe o Espírito Santo controlar você. E você vai ver a diferença, aleluia. Você vai ver que tudo vai ficar melhor, aleluia. Você vai ver que você não vai precisar rachar. Quem está rachado é que mais nele, tá? Poxa, eu falo tanta coisa e ela não se varrer. Queria tanto que essa mulher ficasse agoniada, ela não fica. Queria tanto que ela se atribulasse, mas ela não se atribula. Ela fica calma. Mantém a posição. Relaxadamente. Dentro está um furacão, um tsunami. Vamos ficar olha, na posição. Não pode botar para fora aquilo que está dentro. Porque se você botasse o que está dentro para fora, você ia arrumar o pau em muita gente, glória. Eu já vi por aqui, eita meu Deus. Eita Jesus, você está fazendo que nem Ana. Ana foi orar, mas você quer falar. Ana foi orar, não lembrava, pastora? Que a senhora falou? Ana orou. Mas tem gente aqui que quer orar, quer falar. Tem gente aqui que quer obedecer, quer falar. Fala, aí fica ferindo. Aí quando ele quer, arabacaia. Aí depois vai dizer, o vaso rachou, não. Foi você que se rachou na mão do rei. Pode dar glória a Deus. Eu sei que não é aquela mensagem da pipoca, mas é a mensagem do pula-pula. Eita glória! É agora que a tua língua tem que ficar nervosa. Para a glória a Deus, para dar aleluia, para dizer que é santo, poderoso, glorioso. E que ele nessa noite está dizendo: eu estou mudando o teu ambiente, eu estou levando você para outras terras, a fim de fazer de você, aleluia, um crescimento, uma pessoa pela qual vou fazer de ambientes comuns uma geografia profética. Deus, através da
vai ter cura, vai ter libertação. Por quê? Porque você hoje está entendendo que o Espírito de Deus se move. Aleluia, eu creio assim. Só tem duas pessoas, não importa a quantidade. Importa quem está em você. Aleluia. Para você fazer a diferença. Louvado seja o teu nome, Jesus. Qual está entendendo a mensagem? Amém. Meus irmãos, Glória a Deus. eu aqui entrego essa mensagem Já. em nome de Jesus.